Olá, no Tudo é Política de hoje, quem está com a gente é o deputado estadual Reynold Stefanis Júnior, deputado que nasceu aqui em Curitiba no dia 26 de julho de 65, é filho de Marlene de Almeida e de Reynold Stefanis, casado com Maria Cláudia Nasser Stefanis, dedica à família atenção especial. Essa é uma parte do currículo do deputado. Vereador de Curitiba, em 2000 elegeu-se com 12.052 votos. Em 2004, reeleito na capital paranaense com 14.541 votos. Deputado estadual em 2006 com 37.955 votos. Reeleito deputado estadual em 2010 com 43.417 votos. Deputado, prazer tê-lo aqui com a gente. É um prazer, Luiz, estar aqui com você e com todos os nossos telespectadores. Muito obrigado. Vamos começar fazendo uma avaliação desses 2 últimos anos de mandato, uma série de mudanças na Assembleia Legislativa. Qual é a sua avaliação do Legislativo Paranaense nesses últimos 2 anos, deputado? Olha, o Legislativo mudou muito. Mudou tanto na maneira interna, com muito enxugamento da estrutura, tornando-se mais eficiente, quanto no plenário, nas votações. Hoje a presença dos deputados é mais forte no plenário. O volume de leis que foram debatidas, aprovadas ou não, foi muito maior do que nas outras legislaturas. E até essa questão de vetos, que antigamente às vezes nem eram votados, agora nós votamos todos, limpamos a pauta. O Congresso do Brasil tem milhares de vetos que não foram nunca votados. Aqui não, aqui nós estamos com a casa limpa, a pauta, e um bom embate, que começa agora com viés político, em função das eleições já do ano que vem. Pois é, os 2 primeiros anos foram de bastante trabalho no sentido de reorganizar a casa, é isso que a gente percebe? Eu era terceiro secretário da casa, participei bastante dessa nova organização. E também, até no ponto de vista pessoal, foram várias leis importantes que eu propus, algumas foram aprovadas. Eu dou um exemplo da lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa estadual, ela é diferente da nacional, agora já está se modificando a nacional também, dos outros estados do Brasil, porque a lei da ficha limpa era só para alguém não ser candidato. Se você tivesse alguma coisa que desabonasse em termos de corrupção, em termos de um crime, alguma coisa assim. Não. Agora também, nomeações em cargos públicos, no Poder Judiciário, no Legislativo ou no Executivo, a pessoa também tem que ser ficha limpa. A pessoa não pode exercer um cargo de secretário de Estado ou de assessor ou diretor de algum órgão se ele tiver a ficha suja. Antigamente podia. O conceito aí do ficha limpa, deputado, é amplo. Não pode ter antecedente criminal, administrativo mesmo, responder a procedimentos do Tribunal de Contas, como é? Veja, você tem algumas condenações, e não só condenação final, né? Na verdade a condenação já por um colegiado em segunda instância, ou seja, você se tiver alguma coisa criminal, não briga de trânsito, né? Não uma coisa assim, mas se você tiver uma coisa criminal, alguma coisa em termos de conduta não ilibada, você não pode mais assumir um cargo público. Você tem que ter todas as certidões negativas, você não pode ter um processo, você fica não só inelegível, mas você também não pode exercer funções públicas, concursos, cargos de confiança e várias outras situações. É uma lei mais ampla e que está sendo copiada no Brasil todo. Foi aprovada por unanimidade aqui na Assembleia. Que ninguém votou contra, felizmente. Pois é. Lei sancionada pelo governador, 16.971, de 6/12/2011. Está valendo. Está valendo. Maravilha. Essa é a lei da ficha limpa. Mas o senhor tem outros projetos também, como, por exemplo, a lei aprovada, sancionada, a lei que proíbe fumar em locais fechados também. Já transitou aqui. Essa é uma lei que, quando eu propus, ninguém tinha feito no Brasil ainda. Porque eu não sou fumante e respeito quem fuma. Mas a gente ia num restaurante e era assim, desse lado você pode fumar, desse você não pode. Mas a fumaça passava para os 2 lados. Então não adiantava nada. E eu propus então que fosse proibido em ambientes fechados se fumar. Mas eu confesso que a lei recebeu uma emenda do governador Requião que eu permitia que, se alguém quisesse fazer algum ambiente específico para as pessoas que fumam, poderia haver. Ele não, ele emendou a minha lei, dizendo que não poderia ter. A minha lei foi copiada em todo o Brasil. Se for em Minas Gerais, não mudou nem a vírgula. Se for em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, não mudou nem a vírgula. Foi copiado em todo o Brasil. Foi o primeiro estado a instituir essa lei? Não, nós somos o segundo, São Paulo votou primeiro, mas a proposta primeira foi a minha. Nós somos um dos primeiros a votar, mas todos os estados até aprovaram às vezes antes, mas copiando a nossa iniciativa.
e acabou virando uma coisa que beneficiou a população. Apenas diferentemente, como em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e em vários estados do Brasil, é permitido você ter uma área específica para as pessoas que fumam frequentarem sem ter que ficar ao relento. Isso a lei foi aprovada, gostei, mas essa divergência eu ainda tenho. Mas essa é uma tendência, e foi naquele período ali uma tendência, tanto que os outros estados acabaram adotando. Acabaram. Apenas o Paraná, o Rio e São Paulo, que você não pode nem ter uma varanda onde a pessoa fuma, que eu achei um exagero. Mas, na realidade, é tanto que essa parte da lei não é nem cumprida. É verdade. Temos uma outra lei aqui, de sua autoria também, que proíbe a vigilância de cães de guarda. Essa também era uma necessidade. Foi em 2009 que o senhor propôs. Foi publicada essa lei em 2009. Veja, eu sempre procurei tratar de um tema que hoje é moda, mas quando eu comecei, até quando vereador, ninguém tratava desse tipo de assunto. Porque eu havia um abandono dos cães, dos gatos, pássaros, de modo geral. Antes dessa lei, quando eu era vereador ainda, você tem uma população de centenas de milhares de animais de ruas que não tem nenhum tipo de tratamento e que se proliferam sem cuidado de ninguém. Eu propus que houvesse em Curitiba uma campanha permanente de castração de cães e gatos do poder público em parceria com o CRV, com o Conselho de Veterinária, com as universidades, para que essa população não continue crescendo desordenadamente e tenha cuidados. Exatamente. Só deixa eu interromper aqui. É uma lei que é vigente em Curitiba. 11.472, de 14 de julho de 2005. E que eu gostaria até que fosse mais fiscalizada, que agora é uma obrigação do poder fazer isto. E também essa questão, já como deputado que eu aprovei, da proibição de cães de vigilância, porque, na verdade, é o que acontecia. Você chegava numa empresa ou num terreno baldio, soltava um cachorro lá. Esse cachorro não tinha casinha, não tinha alimentação adequada, não tem cuidados de um veterinário, o pote d'água ele virava na primeira hora e passava largado lá dias, sem tratamento adequado, sem nenhum tipo de carinho, sem tipo de cuidado. E oferindo lucro em cima desse animal abandonado. Exatamente. Então eu decidi proibir porque era um desleixo e uma falta de cuidado com esses animais, a maneira como eles eram tratados. E a lei foi aprovada e está em vigor. Existe ainda uma empresa que funciona, porque ela conseguiu uma liminar na justiça, que nunca é julgada o mérito. É uma coisa que eu não sei como que o juiz há anos não julga o mérito da liminar que ele deu. Isso é uma interrogação que eu tenho, que não faz sentido ele não julgar esse mérito. Então, a lei proíbe, todo mundo está sendo cumprido por quase... Acabou, mas uma empresa ainda conseguiu uma liminar. A liminar, em tese, é uma decisão provisória. Provisória, mas que tem que durar 1, 2, 3, 6 meses. Mas então, já está há anos com essa situação sem julgar o mérito. Eu acho que tem caroço nesse angu, né? Caroço nesse angu. Agora, o senhor propõe aqui na Assembleia mesmo esse seminário que vai acontecer no mês que vem. Aqui é um seminário também que diz respeito ao tratamento dos animais. Seria o primeiro seminário de políticas públicas para a defesa dos direitos dos animais. Eu convidei aqui o Ricardo Izar, que é um deputado federal de São Paulo, do PSD, que no Congresso brasileiro é quem capitania esse tema. Ele está propondo várias leis interessantes para o país. Eu propus que ele viesse nesse seminário, agora que é dia 15 de março, para expor aquilo que está sendo feito a nível de Brasil. E também ele está trazendo várias pessoas para esse seminário que entendem do assunto, para debatermos o tema. Aqui quem está me ajudando é o Bernardo Marino, que é um ativista ligado a várias ONGs de defesa dos animais, e a Andréia de Barros, que é uma veterinária que está me ajudando a organizar o evento aqui. E tenho certeza que vai ser um sucesso e acho que muitas boas ideias vão surgir desse debate. Eu até quero convidar quem puder, a entrada é franca, é no plenário da Assembleia, no dia 15 do mês de março. Agora, até a gente comentava antes de entrar para o estúdio aqui para gravar que até pouquíssimo tempo comentar no tratamento, comentar no poder legislativo ou mesmo em qualquer outro dos poderes, no tratamento, no cuidado com os animais, soava brincadeira, qualquer coisa desse gênero. Mas hoje já existe uma aceitação muito grande quando o parlamentar ou o político vem a discutir, porque é um assunto que faz parte do dia a dia das pessoas, não é? Sim, eu acho que boa parte das pessoas tem algum animal de estimação. Um gato, um cão, um pássaro, e também a própria natureza. Nós queremos que isso melhore. Quando eu propus em 2001 as primeiras leis voltadas para esse tema,
parecia que eu era um extraterrestre. É porque ninguém... O que está propondo esse tipo de tema, né? Hoje não. Hoje eu vi que virou uma espécie de bandeira, que eu acho muito bom, infelizmente, de todos os partidos e de muitas pessoas. Porque o jogo político no dia a dia é bruto mesmo, não é? As discussões são outras, que não chegam nessa área, não é, do entretenimento, ou, enfim, pelo menos no tratamento dos animais, Sem não é? dúvida. Ok, então é em março agora? Qual é o dia mesmo, deputado? Dia 15 às 2 da tarde. 15 no plenarinho aqui da Assembleia, é isso? Primeiro Isso. seminário Políticas Públicas, Direitos e Defesa dos Animais. Exatamente. Tem que discutir o tema, é? Tem que discutir, vão surgir muito boas ideias desse seminário, tenho certeza. E mesmo porque existe legislação vigente no país que pune maus tratos, que pune isso, pune aquilo, mas é preciso levar mais para a sociedade, é? E até para fazer elas serem cumpridas, que muitas leis boas não estão sendo cumpridas. Esse debate também vai acontecer. Bacana. Vamos falar sobre o dia a dia na Assembleia Legislativa aqui. O senhor já comentou sobre a pauta que está em dia. Como estão as discussões políticas? No início da entrevista falamos que os 2 primeiros anos foram de muito trabalho, o senhor estava na mesa, diretora também, e agora esses 2 últimos anos, tendo em vista que no final nós teremos uma eleição, como é o trabalho? O senhor comentou que ele é mais político. Na verdade, a Assembleia agora está começando a se voltar para o ano que vem, porque daqui a 1 ano e meio já está no final da eleição. Campanha. Já tá acabando. Então, você tem agora que fazer projetos e acelerar as coisas nos municípios que aconteçam para que realmente tudo corra bem ano que vem. Politicamente, eu sou um deputado do PMDB. Eu sempre fui uma espécie de patinho feio dentro do partido, porque normalmente eu tinha uma opinião diferente do governador Requião e do grupo que o cercava. E agora parece que eu virei um cisne. Nós ganhamos a última convenção e eu acabei me tornando vice-presidente estadual do PMDB. E aquilo que eu defendia, hoje eu não estou mais sozinho. Os deputados, já na Assembleia, praticamente todos, com exceção de um que está ainda indefinido, estão na tese que eu sempre defendi, de mudança, de abertura do partido, de dar espaço para novas lideranças, novas ideias. Até politicamente não estamos mais tão aliados ao PT, que eu sempre divergi dessa posição, existindo até uma grande possibilidade de compormos a chapa do governador Beto Richa na eleição do ano que vem. Isso ainda é um tema que não está decidido, mas que começou a haver movimentações nesse sentido muito fortes e muito boas. E eu fui um dos articuladores no início disso, que felizmente hoje está dando bons frutos, né? Presidente estadual do partido, o deputado federal Osmar Serragro. Osmar Serragro. Ok, como foi participar desse grupo do seu partido aqui na Assembleia durante esse tempo todo, divergindo de colegas, de posicionamentos, nas votações também? Isso, evidentemente, que você fazendo parte desse mesmo grupo e divergindo dessa forma não é uma tarefa fácil. Olha, eu tive 3 processos de expulsão formalizados dentro do PMDB, porque eu não me enquadrava, não submetia literalmente a ordens que me eram dadas. Uma vez foi porque eu votei num processo que se pedia para que o Ailton Pissetti fosse investigado da despesa que ele teve no trabalho que ele fez no Paraguai de uma campanha política. Ele era o secretário de comunicação. Por eu ter votado a favor de se investigar o que estava acontecendo, abriram um processo de expulsão. Eu fui o único do PMDB que votou a favor dessa investigação. Eu falei, olha, mas a função de um parlamentar é esta. Mesmo que eu seja do governo, eu achei que havia indícios de que estava havendo coisa errada, eu votei a favor. Bom, me colocaram um processo de expulsão por esse tema. Quando viram que o tema era ruim, que não ia prosperar, voltaram atrás. Mas formalizaram, tive que me defender e acabei ganhando a causa. Depois, aqui foi proposto um título de persona não grata a Hugo Chávez, pelas coisas que ele andou fazendo de errada na Venezuela com relação ao Brasil e outras coisas. Eu também votei a favor. A única coisa que esta votação faz é que a pessoa que recebe um título de persona não grata não possa mais receber nenhuma homenagem do governo do Estado, homenagem do poder público
no Paraná, para receber uma comenda, alguma coisa. Mas eu votei a favor. Bom, mais um processo de expulsão, porque o Requião era assim com o Hugo Chávez. Amigo do Chávez. Hugo Chávez. Depois, um terceiro processo de expulsão, por uma opinião pessoal minha. Foi aniversário de morte do guerrilheiro, aquele guerrilheiro que morreu, Che Guevara. E vários deputados foram dizer que ele era um grande herói, um exemplo à juventude, que era uma pessoa muito boa, idealista. Aí, depois de escutar várias pessoas falando na tribuna, eu falei, olha, vou me inscrever. E disse o que eu pensava do Che Guevara, que era um psicopata, um assassino, matou um guri de 14 anos porque pichou o muro com o nome de Salazar. A mãe foi pedir para ele, que estava sofrendo, porque o guri tinha puxado o muro, estava preso. Eu não vou acabar com o sofrimento. Trouxe o guri, executou na frente da mãe, matava todo mundo que ele encontrava, ideias atrasadas. Na Angola foi um desastre. Tudo, na opinião, na Rússia, as ideias atrasadas. Falei, não é exemplo nenhum. É só um assassino, um louco com ideias atrasadas que só fez mal para a humanidade. Eu falei isso na tribuna, mais um processo de expulsão. Eu acho que o governador era fã do Che Guevara. Daí, por uma opinião minha, um processo de expulsão. Coisa que a convivência no PMDB... Foi difícil. Foi difícil. Agora, eu diria que, como eu falei, passei de um patinho feio para um cisne. Mas minhas posições não mudaram. Felizmente, foram os outros que agora estão me acompanhando. Mudou o partido, mudou a Assembleia, o senhor entende que o momento político nacional é outro? Eu acredito que sim. O país está maduro. Eu diria que até foi bom a passagem do PT pelo governo para mostrar que eles não eram o que falavam. Aquela história do falso moralismo, o mundo todo. Eles eram contra todas as políticas econômicas do Henrique Cardoso, votaram contra o Plano Real. O Plano Real foi muito bom, deu sucesso a eles. Eles eram contra a criação do Bolsa Escola, do Vale Creche, do Vale Gás, do Vale Vovô, que eles fundiram e chamaram de Bolsa Família, que hoje até um carro-chefe deles mantiveram. Tudo aquilo que havia sido feito, que eles disseram que não servia, não, o caminho é esse mesmo. Eles mostraram que jogavam pedra apenas para atrapalhar, mantiveram os programas, e nessa questão moral foi a maior falácia que eu já vi. Não só pelo mensalão, mas por tudo que aconteceu. Eu acho que talvez não devesse falar, mas eu não sei nem se é justo, mas havia um lema usado em São Paulo, na época do Adhemar de Barros, não sei se era justo ou não que faziam com ele, eu não vivi aquela época e na história tem muita divergência, né? Que era rouba, mas faz. Agora é rouba e nem faz. O senhor acredita que esse momento político, que houve essa mudança, uma mudança interessante, PSDB que governou o país, aí veio o PT, o senhor acredita que essa fase está passando? Que agora teremos um outro momento a partir da próxima eleição para o país? Olha, eu espero que sim. Eu espero que as mudanças na próxima eleição aconteçam. Eu defendo nomes como Aécio Neves ou outros, são bons candidatos, e eu espero que eles tenham oportunidade ainda de governar o nosso país, que o nosso país dê uma oportunidade a outras pessoas com boas ideias, bem intencionadas, preparadas para acontecerem. De qualquer forma, eu acho que o Brasil se mostrou um país diferente dos outros da América do Sul, desde a Argentina, que eu acho que as coisas não estão muito boas, ou até a ponta na Venezuela, onde está faltando democracia, está faltando liberdade, a economia não está indo bem, essas ideias atrasadas prejudicam esse país. Eu acho que a exceção talvez seja o Chile e a Colômbia, que está resolvendo o seu problema com a guerrilha. Mas, de modo geral, o Brasil acabou se mostrando um país maduro, um país onde as instituições hoje estão fortes, o poder judiciário é um poder independente, o poder legislativo ainda é independente, mas ele está muito atrelado. Eu acho que teria que mudar até a forma do poder legislativo atuar. Hoje o poder legislativo, o deputado depende muito do executivo para atender a sua cidade onde ele foi eleito. Então ele quase vai de pires na mão e se compromete a votar com o governo em função do atendimento ao seu município. Eu acho que as emendas ou deixassem de existir ou fossem obrigatórias de cumprimento, resolvia esse problema da subserviência do poder legislativo ao poder executivo. Isso ainda tem que melhorar um pouco. Bacana. Falamos da sua atuação aqui na Assembleia Legislativa, do partido, Che Guevara, outros assuntos.
E eu gostaria de saber do senhor, agora para a gente encerrar, essa sua veia política, evidentemente, que vem de berço, experiente Stefanes Júnior, que hoje faz parte do governo Beto Rich. Começou cedo na política, é? Olha, na realidade, eu tentei não caminhar pela política, mas confesso que, por acompanhar meu pai desde criança, como todo filho que acompanha o pai que é médico, que o pai tem uma padaria, que o pai tem uma empresa, o pai é jornalista, acaba influenciando o seu filho no que ele tem como exemplo e no que ele quer fazer. Eu acabei tendo esse exemplo. Eu me formei em economia na Federal, onde atuei bastante no movimento estudantil. Acabei indo trabalhar numa empresa de medicina no Rio de Janeiro. Estudei, até eu brinco, às vezes falar meu currículo na campanha, esse cara é muito metido, perde a volta, né? Mas eu acabei fazendo pós-graduação na Alemanha, pós-graduação em Harvard, nos Estados Unidos, tenho MBA feito na Federal do Rio de Janeiro, em administração, tenho uma boa formação acadêmica. A empresa que eu trabalhei durante muito tempo foi a Amil. Depois eu fui secretário de Estado da administração durante 4 anos, no governo do Jaime Lerner, no primeiro mandato. Acabei tendo uma boa formação, tanto acadêmica quanto profissional, e estava até indo muito bem na vida pública, quando eu acabei tomando a decisão de ser candidato a vereador. Acho que ninguém imagina essa conversa que eu tive com meu pai, que eu vou contar agora. Eu estava com 35 anos, muito bem na vida profissional. Fui visitá-lo, ele era presidente do Banestado, pedi um horário, fui lá. Meu pai usa um óculosinho para ler, ele estava com o óculosinho aqui. E eu falei, olha, pai, eu tenho uma boa formação, estou muito bem na vida profissional, mas eu decidi que o que eu quero é a política. Eu vou disputar para vereador. E ele? Ele baixou, me olhou assim e falou, Júnior, você não se elege vereador, a eleição mais difícil que existe. Você não tem meu apoio, você está muito bem empregado, você não vai ser candidato. E acabou. Aí eu falei, olha, eu respeito a sua opinião, mas eu vou disputar a eleição, já está definido. Se você quiser não me ajudar, não me ajude. Saí da sala e fui embora. Isso foi no início de 2000. A eleição era dia 6 de outubro, dia 1º de outubro daquele ano. Bom, quando faltou uns 15 dias das eleições, ele apareceu no comitê. Eu acabei sendo um dos vereadores mais votados da cidade, deu tudo certinho, mas ao contrário, meu pai era totalmente contra a minha entrada na política. Não foi favorável no início? Não, mas de qualquer maneira acabou dando tudo certo. Apoiou durante a campanha? Apoiou. Não, ele só apareceu depois que ele estava preocupado, não sabia nem onde é que era o escritório. Na verdade, ele entrou no finalzinho. E até uma coisa interessante, eu queria sair para deputado, me elegi vereador, eu queria sair para deputado. Ele falou para mim que não, que eu atrapalharia dobradas que ele tem, que pai e filho disputando, é complicado, é mesmo, eu sei que é difícil. E eu acabei não saindo daí em 2002. Quando eu fui reeleito daí, em 2004, com mais votos do que na primeira eleição. Fui também novamente um dos mais votados da cidade, com quase 15 mil votos para vereador. Quando foi em 2006, eu falei, olha, eu vou disputar. Não, você me atrapalha, você não pode sair, eu tenho as minhas dobradas, papapá. Eu fiz um acordo com meu pai, olha, eu não vou em nenhuma cidade que você esteja trabalhando. Não mesmo que eu conheça o mesmo eleitor. Mesmo que eu conheça o prefeito, a não ser Curitiba. Mesmo que eu conheça o prefeito, seja amigo das pessoas que trabalham para o meu pai, ajudam ele politicamente na cidade, eu não vou procurá-los. Aonde eu estou, eu trabalhei para ele. Bom, eu acabei sendo eleito. No final da eleição, todo mundo, parabéns, Stefanes, elegeu o filho. Eu falei, ainda escuto isso, mas é bom, o nome dele sempre ajuda, né? Com certeza. Ministro, enfim, deputado federal. Quantos mandatos de deputado federal, o seu pai? Olha, a primeira eleição dele foi em 78. 78. Mas ele normalmente não exerce o cargo de deputado, muitas vezes, que ele acaba virando ministro ou secretário de Estado. Ele está na nona eleição. Nona eleição seguida, mas ele foi ministro do Collor, ministro do Lula, do Geisel, secretário do Ney Braga, do presidente do Banestado, do Jaime Lerner,
o secretário do Requião, agora secretário do Beto Richa. É um vasto currículo. É um vasto currículo. E ainda, quem colocou meu pai na vida pública acabou sendo o Ivo Arzua, que faleceu ano passado. Né? O Ivo Arzua, quando era prefeito de Curitiba, convidou meu pai com 25 anos, ele era funcionário de carreira da prefeitura, concursado, ele gostou do meu pai fez um trabalho de coordenação do plano diretor que ele fez em Curitiba, né? Meu pai montou aquela equipe com Jaime Lerner, com Irão Arzua, com a Franchette Recibiter, um grupo muito bom, fizeram um trabalho ótimo, e acabou com 25 anos nomeando meu pai para ser secretário de Finanças de Curitiba. Meu pai brincava com o Ivo Arzua, que ele era um irresponsável, como é que coloca um menino de 25 anos para ser secretário de Finanças? E quando o Ivo saiu da prefeitura, ele virou ministro da Agricultura do Brasil. Levou meu pai com 28 anos de idade para ser o secretário executivo, que é o vice-ministro, onde o pai acabou criando a Embrapa, Empresa Brasil de Pesquisa, e vários outros órgãos. Bacana. O senhor pensa em substituí-lo na Câmara Federal ou não? Olha, eu gostaria muito de disputar para deputado federal. Eu acho que talvez seja um próximo passo, mas ainda quero que ele vá muito longe, ainda tem que aguardar. Tomara. Então tá bom. Deputado Stefanes Júnior conversando com a gente hoje no Tudo é Política. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui. Até a próxima. É um prazer, muito obrigado a todos.